E cada vez mais eu tenho essa preocupação, porque eu sei que a cannabis pode ajudar nisso tudo. A cannabis tem efeito de ser hipoglicemiante oral. Eu tenho alguns pacientes que realmente eu tive que tirar a insulina e hoje eles só tomam hipoglicemiante oral, de tão hipoglicemiante que o óleo é, quando é feito da forma correta, acompanhada por um médico, por um profissional da área de saúde, com acompanhamento com endócrino. O paciente diabético, ele é um paciente multidisciplinar. É um paciente que tem que ir no oftalmo porque ele fica cego, ele tem que ir no vascular porque ele fica sem a perna, ele tem que ir no cardiologista porque ele faz infartos atípicos. O paciente diabético é o paciente que não infarta igual a todo mundo. É um paciente que tem uma dor de dente e está infartado. É um paciente que a gente chama de paciente atípico. No macro, como é que ele atua no sistema endocannabinoide da pessoa com diabetes? Ele tem uma atração, né? Ele faz a hipoglicemia acontecer. A gente não sabe ainda o mecanismo exato disso, mas a gente sabe que o paciente diabético ele tem uma baixa da glicose após o uso do óleo oral, né? E agora com essa descoberta de cicatrização das feridas, né? A gente está tendo resultados muito satisfatórios em pacientes totalmente refratários, de anos com feridas abertas, de anos com necrose, de anos com várias complicações de feridas, e que a cannabis vem para curar totalmente essas lesões. A gente não está falando de só qualidade de vida, a gente está falando da cura, né? A gente está falando de uma lesão de 5 anos que fechou em 4 meses. A gente está falando de outras feridas, amputações, onde o paciente, que também na diabetes tem, né? Que é a neuropatia diabética, onde é o paciente que tem muita dor e as pessoas acham assim, amputou, resolveu o problema do diabético. O paciente amputado é um paciente que sente dor ainda. Ele tem uma dor neuropática que chama dor do membro fantasma, que ele sente a dor como se o membro estivesse ali, mesmo sem o membro estar. E esse paciente também se beneficia com a parte da medicação, né, com o óleo de cannabis, para essas dores também de membro fantasma e para essas dores neuropáticas. Enquanto que os medicamentos tradicionais têm que ser no mínimo 2 remédios, e são remédios caríssimos, que também nem tem no SUS, que o paciente tem que, sabe, tem que pagar e tem que bancar isso tudo, né? Isso quando não tem nem fita de hemoglucoteste para medir. Uso tópico você pode fazer com óleo, com medicamentos à base de CBD, à base de CBG, que tem potencial de cicatrização. O próprio THC também tem, porque já foram utilizados até o óleo oral. Pacientes de baixa renda, a gente tem que dançar conforme a música e fazer milagre, né? A gente está falando de uma realidade de um paciente pobre até um paciente de alta, né, de um paciente rico. E quando a gente está na ponta, onde a gente pega um paciente sem recurso, a gente tem que dar os pulos e a gente tem que fazer de tudo para que aquele paciente possa manter o seu tratamento. E já teve pacientes que eu fiz o próprio óleo oral full, misturado com copaíba e misturado com óleo de girassol, e que deu certo, e que fechou. Então, assim, ainda não se tem assim totalmente como que age, mas a gente sabe que age. Assim como hoje tudo que se tange na parte da endocannabinologia, isso já existia, né? Isso, a planta já estava aí. E agora, a gente, com a tecnologia, com os estudos, a gente só está dando nome aos bois. Nada mais além disso. As propriedades da planta já existem há milhões de anos antes de Cristo, né?
E agora o homem está falando que não, agora a gente tem que dar um nome para cada um e saber para que cada um serve, né? Mas a planta, ela é tão, assim, não é melindrosa, assim, ela é tão, vamos falar, eu acho que é um bombril verde, vamos falar assim. Porque a gente na infância escutou falar tanto que o bombril tem 1001 utilidades, né? E hoje a gente sabe que a planta também tem essas 1001 utilidades, né? E a gente tem que dar o braço a torcer, mas que não é panaceia, é uma coisa verdadeira, né? Não é fake news. Mas o fato é que a gente hoje tem muito mais coisas acontecendo e que a gente ainda não sabe o porquê de tudo, mas a gente sabe que está acontecendo. A pele é o maior, é o maior órgão em extensão do corpo humano e ele tem receptores canabinoides, nós temos receptores na pele. E o que é mais incrível é que a pele é composta de 3 camadas, né? E a gente tem receptor em todas as camadas da pele. Então, de repente, a questão está ali. Por que que tem resolução? Porque eu tenho desde a epiderme até lá embaixo, eu tenho cobertura de receptor. Se eu tenho a fechadura e eu estou entrando com a chave, vai abrir a porta. Então, eu acredito nessa teoria porque resolve. Realmente as feridas cicatrizam. Então, a gente eu, na minha concepção, a pessoa fala assim, o que você acha que deveria fazer junto a isso? Eu acho que teriam que pegar 100 pacientes diabéticos e começar a tratar com óleo e pegar um outro controle de 100 pacientes não diabéticos sem óleo e olhar esse paciente depois de 6 meses e os benefícios que cada um teve, entende? E aí, diante disso, fazer cannabis para todo paciente diabético, sim. Por que não? Eu acho que a cannabis tem que ser tratada com uma seriedade maior. Eu acho que a gente tem que estudar mais, a gente tem que pesquisar mais e a gente tem que educar mais e levar informação, né? Porque eu acho que isso tudo está muito atrelado, né? O Brasil ainda é um país muito preconceituoso e ele tem preconceitos, né? Vários, e dentre eles o próprio uso, né, da maconha ser dita como uma droga e por isso exista tanto preconceito não da parte só dos pacientes, como da parte da classe médica também, né? Eu tenho profissionais que eu tenho uma admiração enorme, são colegas meus de longa data e que, tipo, a gente bate boca de cannabis, sabe? Porque fala que não existe. E com essas feridas, né, cicatrizadas, a gente não tem mais contra argumentar, né? O próprio CFM proíbe o médico dizer que a cannabis cura, mas nessa área, no que tange ferida, eles vão ter que reavaliar isso tudo, porque ela cura e cura sim, entende? Então ela tem que ser vista com outros olhos, não só como um paliativo. Ela tem que ser vista como uma opção do paciente poder ter a primeira escolha de querer se tratar com a cannabis medicinal, por que não? Ele tem o livre-arbítrio da vida dele. Você pode dar 3 opções. Olha, meu paciente, olha, querido, você tem 3 jeitos de você tratar. Qual que você prefere? O médico tem que discutir com o seu paciente o desfecho e o que o paciente quer para ele. Não é taxar aquilo. Ele tem que respeitar o querer das pessoas. Eu tenho pacientes que me procuram e que falam: eu não quero dar anticonvulsivante para o meu filho. Minha neta de 2 anos, prematura extrema, convulsionou, e eu tive o livre-arbítrio de não entrar com anticonvulsivante. Ela está tomando óleo de cannabis desde o primeiro dia que ela convulsionou. E ela tem 2 anos. Então, eu tenho o livre-arbítrio disso. E eu acho que todo mundo tem que ter. E eu não vou dar remédio alopático para ela. Entende? Então, assim, eu acho que a gente estava falando de diabetes, depois terminando na convulsão, né? Mas eu acho que a gente estava focando, era mais no livre-arbítrio mesmo. E eu acho que a cannabis tem que ser encarada realmente mais seriamente. E a gente colocar esses casos e expor isso
a população e ela conhecer que ela pode ser tratada. E a gente tem que levar isso, essa informação, e a gente tem que fazer esse trabalho de sementinha, de boca a boca, para a gente divulgar isso tudo e expandir e dar o acesso, acessibilidade a todo paciente, seja rico, seja pobre, sabe? Eu acho que é bem por aí, é o que eu penso. Da última pesquisa, até um pouco antes agora da nossa entrevista, e já atualizou, tipo, já está em 16,8 milhões de pacientes adultos, jovens adultos, entre 20 e 79 anos, né? Isso tirando a classe pediátrica, que também já tem um número bem expressivo, acho que de 1,100 milhões de crianças também já diabéticas, e o que é mais preocupante, porque essas crianças diabéticas, quando abrem um quadro na infância, são pacientes que vão ser diabéticos a vida inteira, e são pacientes que a gente sabe que tem grande potencial de desenvolverem insuficiência renal crônica e depender de hemodiálise, né? A gente sabe que tem várias complicações e que a gente, na realidade, tem que acreditar que existe uma pandemia de diabetes e o Brasil hoje ocupa o quinto estado com a maior incidência de diabetes no mundo, É ficando muito. é muito, ficando atrás apenas para a China, para a Índia, para os Estados Unidos e Paquistão. E a minha preocupação maior é que 2020, 2030, ou seja, daqui a 6 anos, praticamente, porque a gente já está quase em 2024, né? Essa estimativa vai chegar a 21,5 milhões, pelos dados do Atlas de Diabetes da Federação Internacional, sabe? Então, é uma situação que é muito preocupante e que se a gente não tiver um trabalho de conscientização, né, e de prevenção, né, com atividade física, boa alimentação, bons hábitos, começar a perceber que essa era de telas afastou nossas crianças do lazer normal do dia a dia que nós tínhamos, né? De brincar na areia, de brincar de bolinha de gude, de brincar de peão, de brincar de pipa, de brincar de carrinho de rolimã. A minha infância foi assim, né? E hoje a gente só vê criança em celular, ou em tablet, ou em tela, ou dentro de casa, né? E isso aí é uma situação que a gente tem que parar para pensar agora para a gente ter um resultado menos pior lá na frente. Prevenção, né? Porque na realidade a obesidade, você tem muito mais incidência de ser diabético do que o paciente rígido, magro, né? E a atividade física faz parte disso, né? De você não ser obeso, você ter a prevenção, fazer atividade física e você queimar aquilo que você está ingerindo, né? A gente não pode esquecer que a nossa alimentação está muito ruim. A nossa alimentação está muito industrializada, está muito calórica, e as pessoas estão cada vez menos buscando fazer atividade física, né? Por conta, né, das telas, por conta da inteligência artificial. No final de semana a gente estava comentando, né, como as coisas são fáceis hoje no dedo. Antigamente, se eu tivesse que ir na escola fazer uma pesquisa, eu tinha que ir lá na biblioteca, eu tinha que buscar um mundaréu de prateleira para achar um livro e depois pegar aquele livro todo mofado, cheio de alergia, para a gente buscar ali. E hoje a gente, com um simples teclar de dedo, a gente faz tudo, né? Se você não quiser sair de casa, nem teclar de dedo. Tem paciente meu que não que tem ela que só com os olhos ele consegue jogar na tela e consegue fazer tudo. Ou seja, a gente tem que buscar essa prevenção, né? E tratar esse paciente já pensando num futuro, porque esse paciente é um paciente muito caro. Esse paciente é um paciente que vai ser caro para o SUS, que vai ser caro para a Previdência, porque é um paciente amputado, ele é inválido, ele vai entrar com a aposentadoria. E quem que paga essa conta? Quanto mais diabético no mundo, mais a gente encharca a folha, mais paciente mutilado a gente tem por aí, entende?
Então, isso é uma questão de muita seriedade, as pessoas não estão vendo isso, né?